Olá, bem-vindos de volta, meus caros camaradas da guarda, a mais um episódio da lore do futuro sombrio do Warhammer 40.000. E hoje nós vamos perguntar a grande pergunta, uma dúvida que muitos já tiveram e alguns já botaram na prática: a semente genética que cria os Astarte, os super soldados, daqueles traidores do Império, pode ser redimida? Ou melhor, tu pode criar um capítulo com aquela semente genética, criando um super-humano, um soldado perfeito, com as características daqueles que traíram o Império, assim como era o plano do Imperador? Primeiro, essa pergunta é heresia, não devia ser perguntada, mas tem um porquê de eu estar fazendo esse vídeo e trazer essa dúvida aqui hoje. Quando eu comecei a entrar no 40.000, eu vou escolher uma legião para dizer que eu vou gostar dessa aí e vou ler sobre ela, entender mais sobre ela. Aí, inicialmente, eu não sabia que existiam legiões traidoras, achei que eram todas leais. Aliás, eu tinha uma noção que tinha traidores, mas eu achei que eram só algumas poucas. Aí eu pesquisei o nome das legiões e eu vi a mais legal que me chamou a atenção eram os Night Lords. Aí eu vi que os Night Lords eram traidores. Eu, opa, não. Traição não, caos não. Vou pro lado do Império, quero uma legião do Império. Então, olhando só os nomes, sem conhecer nada sobre o negócio, eu vi a Death Guard, Guarda da Morte. Interessante, deve ter uma temática legal, vou escolher essa aí. Quando eu fui ler sobre eles, Mortarion, Nurgle, Caos, não. Mais uma vez, não, essa aí, só não. Eu sabia que existiam algumas caóticas, mas não sabia exatamente qual que era. Depois, escolhi os Iron Warriors. E, novamente, para minha surpresa, eles também eram traidores. Então aí eu decidi escolher uma segura, uma que tem um nome com o Imperador junto, que essa aí é de certeza imperial e lealista. Aí eu escolhi os Emperor's Children. Então todas as minhas escolhas foram de legiões caóticas, sem saber o que era. Talvez a minha semente genética veio com defeito, mas agora isso aí me inspirou a dúvida: será que é possível utilizar o recurso raro da semente genética para trazer de volta uma dessas legiões perdidas, pelo menos alguns soldados dessas legiões, considerando que durante a heresia do Horus houve traidores das legiões lealistas, houve pessoas que ficaram leais das legiões traidoras. Então, quem sabe, o problema não é a semente genética em si, mas sim os eventos e os acontecimentos e a influência do primarca que se corrompeu ao caos. E como o primarca tem uma conexão com a sua legião, acabou espalhando essa corrupção. Sem falar nos portadores da palavra, os Word Bearers. Eu vou chegar neles quando chegar o momento de falar sobre eles. Mas aí eu tive essa dúvida, eu vi alguns vídeos sobre, li um pouco mais, hoje eu já sei um pouco mais sobre cada uma delas. Então eu decidi trazer aqui a mesma dúvida que eu tive lá atrás, se teria como tu redimir uma dessas legiões. Vamos fazer pela ordem numeral, começando com os Emperor's Children. Os Emperor's Children, os filhos de Fulgrim, que
no caso, Fulgrim é o pai genético deles, então o Fulgrim é o Primarca, a semente genética foi baseada nele, e com isso tu cria os super soldados. Sem o Fulgrim, a semente genética vai ser dividida em uma forma mais lenta até eles terem um número suficiente de super soldados, que aí tu consegue, relativamente num padrão, coletar a semente genética do super soldado e usar para implantar num novo neophyte, um novo novato é foda, um novo recruta para virar um super soldado. E eu até tenho que fazer um dia um vídeo sobre isso. O que tu precisa saber é que o Imperador desenvolveu, junto com as mentes mais brilhantes da época, uma bioengenharia que modifica a genética de um organismo. É muito mais eficiente se utilizada na infância. Depois de adulta ela não tem a mesma modificação. Então eles modificam crianças para virar soldados, além de usar métodos como psicohipnose para fazer a criança já nascer com toda a memória quase que apagada e pronta assim, para lutar pelo Império, porque o louvor ao Império, ao ideal do Império, fica passando no subconsciente dele o tempo todo. E é ele, apenas homens podem se transformar em super soldados. A semente genética é incompatível com o organismo feminino pelo fato dos primarcas serem todos homens. Bem, ok, agora que você já sabe a base do negócio, vamos para a Legião em si. Eles têm alguns lados bons, alguns lados ruins, e eu decidi trazer pra gente ter uma discussão filosófica aqui, e você no comentário, se quiser ter um adendo aí ou falar a sua opinião, deve falar mesmo. Alimente o infinito algoritmo que mantém o YouTube, essa abominável inteligência artificial. Então, alimente ele antes que ele decida criar pernas e sair por aí atirando, como aconteceu no futuro no 40.000 e no Robocop, nada de plágio. Bem, aqui, voltando ao assunto do momento, os Emperor's Children. Os Emperor's Children, eles têm uma história nobre, uma história de honra. Na época que o Imperador começou a se expandir, antes de encontrar o Fulgrim, as famílias nobres doavam os seus filhos para o Imperador. Era algo que era considerado uma honra, tu ter um filho lutando junto com o maior dos homens, o primeiro entre pares, o Imperador. Fora a influência que tu ia ter, se tu dissesse, o meu filho tá lutando na guarda do Imperador. E esses soldados nobres, eles eram colocados em uma legião quando eles recebiam a modificação no Projeto Astarte. Por isso também tem uma forte inspiração de Emperor's Children, porque popularmente eles também tinham um apelido, que eles eram os garotos do Imperador, porque eram as crianças das famílias nobres que eram dadas voluntariamente para a causa imperial. Então eles têm um histórico de nobreza, autossacrifício e lealdade ao Império. E na história de corrupção deles, eles começaram a se corromper quando Fulgrim pegou na espada a primeira vez e gostou. Então, eles acabaram sendo corrompidos por um artefato amaldiçoado em uma espécie alienígena que cultuava Slaanesh. Então, isso aí afetou a mente deles e levou eles ao caos. Talvez sem esse catalisador, sem essa corrupção, um novo grupo dessa legião, utilizando a semente genética antes dessa corrupção, talvez viesse normal, sem nenhum problema, sem nenhuma propensão ao caos e o excesso.
E talvez eles sejam lealistas se tu conseguir não deixar eles perto de nenhum cabo de espada, porque eles vão meter a mão. Então cuidado com artefatos amaldiçoados com eles, e eles vão ter algumas tendências. Os traidores que seguiram o Fulgrim viraram os piores dos piores. Assim, eles não são só... os outros são maldosos, são cruéis, são egoístas, mas eles têm um propósito. O Fulgrim é só um grandíssimo babaca pelo fato de ser babaca, não tem outro motivo, não tem outra explicação. Ele faz coisas horríveis e maldosas que às vezes prejudicam todo mundo só para se mostrar, só porque ele quer ou porque deu na telha. E não só o Fulgrim, a sua legião caiu num excesso. Começou como uma busca pela perfeição e terminou nisso aqui. Então, é a mesma coisa. Tu percebeu que ele fez a harmonização facial, sim. Eles caem nessa... Nunca tem um limite, nunca vai fazer uma vez só algum procedimento ou coisa assim. Eles vão literalmente na busca de sensações, prazeres, dores e coisas completamente hedonistas. Hedonista é tu viver só pelo prazer. Então eles vão buscar isso sem parar. E isso aí acabou com a legião. O que antes eram pessoas nobres e honradas, hoje são abominações caóticas que não se importam com nada a não ser eles mesmos. Vale a pena restaurar uma legião que caiu tanto e consegue fazer tantas maldades. Bem, numa escala de 0 a 5, sendo 0 a mais segura e 5 a pior, eu digo que os Emperor's Children seriam um nível 3. No caso, eu vou escolher um tema mais ou menos referente a cada legião aqui. Para eles, 3 Lulus da Pomerânia, para os professores de matemática que querem uma resposta completa. É 3 o quê? É 3 papéis, 3 tesouras, 3 pedras? É 3 Lulu da Pomerânia de 5 de perigo nessa legião. Porque existem relatos e uma grande possibilidade dos Firehawks, que a gente viu que são os mais leais dos leais. Se eles vão morrer, mas não vão trair o Império, eles odeiam os traidores, eles terem alguma na árvore genealógica deles uma forte conexão com essa legião, e é possível que na Fundação Amaldiçoada alguém cometeu a heresia de modificar um pouco a semente genética, mas criou soldados realmente eficientes e leais que se acham melhor que todo mundo e querem aparecer? Sim, mas eles são leais e efetivos e reconhecem um traidor a quilômetros de distância. Portanto, não é assim totalmente irredimível a semente genética que já veio de uma legião honrada, como que já foi os Emperor's Children. Hoje não daria para pegar a semente genética de um Space Marine do Caos, porque não dá mais, já está totalmente corrompida, mas tu tem a base, tu poderia criar um novo grupo de soldados sem tanto risco de tendências caóticas, hedonistas e perfeccionistas. Como eu disse, sem tanto risco, mas o risco ainda é moderado. E falando em risco moderado, a próxima, os Iron Warriors, os Guerreiros de Ferro, os Filhos de Perturabo. Bem, os Iron Warriors, eles são profissionais na arte da guerra, principalmente na arte da guerra de sítio, ou seja, defender e atacar fortalezas. Eles gostam de armas grandes e coisas que explodem, mas do contrário dos orcs,
eles não sorriem enquanto eles veem as explosões, eles são frios, vocês não têm isso, são totalmente, tu não vai ver ele feliz, tu não vai ver ele triste, eles não demonstram emoções e eles são assim meio que egoístas e só se importam com eles mesmos. Falando nisso, aí vem algumas características positivas e negativas deles. Da parte positiva, eles mesmo hoje corrompidos pelo caos, eles não idolatram abertamente o caos. Eles são seguidores dos poderes da ruína, mas eles não são fanáticos religiosos completos. Eles recusam os presentes caóticos. O que é o presente caótico? É a mutação. Então, digamos, um Iron Warrior começou a crescer uma garra ou um tentáculo no seu braço. Ele vai pegar uma espada motosserra, arrancar o braço, queimar com fogo e depois ele vai procurar ajuda médica para implantar uma prótese nesse braço, uma prótese mecânica. Eles abominam qualquer mutação como uma fraqueza do seu corpo perante a influência do caos. Então, eles recusam o caos e a mutação nesse sentido. Claro, eles utilizam as forças caóticas como uma ferramenta, como uma arma, assim como tu utiliza um martelo para pregar um prego. Eles utilizam as criaturas demoníacas como combustível para motores gigantes, como munição para armas de destruição e como bucha de canhão. Porque eles levariam o tiro se tu pode forçar os demônios a aparecer no mundo material e sair correndo na direção do inimigo e levar tiro e pós-tiro e pós-tiro até o inimigo tá sem munição. Nesse momento entram os Iron Warriors e vão dizimar a concorrência. Também eles utilizam os seguidores fanáticos do caos na mesma razão. Tu viu no sítio de Vrax o quão difícil foi quebrar a posição que eles ficaram como seu QG, o seu quartel principal. Não tinha como, a Deathcore fez de tudo para passar pelo norte do sítio e não conseguiu, porque aquela era a região onde eles fizeram a sua base principal. E os seus soldados, eles lutaram até a morte e os Iron Warriors simplesmente abandonaram aqueles fanáticos porque eles não se importam com eles. Portanto, eles têm um pingo de pureza e de meio que manter a humanidade em frente ao caos. Eles ainda têm a ideia de que tu deve usar o caos como ferramenta, mas não servir ao caos como seu escravo. Interessante esse ponto para os Iron Warriors. Mas tem o lado ruim. Primeiro, eles não se dão bem com ninguém mesmo. Eles se acham assim sempre que os outros estão falando deles, que os outros não gostam deles, que os outros ganharam oportunidades que eles não ganharam. Eles são invejosos e essa inveja afeta o seu orgulho e eles ficam agressivos e violentos, às vezes com as forças que deveriam ser seus aliados, e é extremamente difícil tu manter eles focados num objetivo, porque eles são egoístas. Eles vão fazer o que eles acham melhor para eles. Dane-se o teu plano, dane-se a tua campanha, eles têm uma vantagem aqui, eles vão pilhar um local e ir embora, porque eles já fizeram o seu trabalho e não estão nem aí mais para nada. Tanto que em Vrax, eles fizeram a posição estrategicamente colocada na saída do arsenal,
para poder pegar mais equipamento e pilhar o máximo possível dos arsenais subterrâneos de Vrax. Eles são, assim como eu vou te explicar, eles lutam por eles. E dane-se o resto, eles vão lutar junto com as forças caóticas quando convém. Só que se tu criar um deles leal, ele vai fazer a mesma coisa. E por isso eu considero eles tão arriscados quanto os Emperor's Children para restaurar talvez de 2,5 a 3 perturbos irritados. Então acho que eles seriam um pouquinho mais seguros do que os Emperor's Children, mas do nada eles podem bater uma ideia de que tu deixou eles para trás para beneficiar outro, e aí eles vão te odiar e vão fazer algo, porque eles guardam o rancor e a picuinha por causa de uma coisa mínima e básica. Digamos, tem 5 naves da marinha para distribuir para 2 capítulos. Tu bota 2 para dar escolta para um e 3 para o outro. Se for uma legião que veio dos Iron Warriors e eles receberam 2, nossa, ele deixou mais naves para os outros, quer dizer que eles querem que a gente morra, eles estão nos usando, eles estão botando a gente para trás, eles não merecem o meu serviço. E se tu der 3 naves para eles, eles vão pensar, nossa, eles acham que a gente não sabe se defender, eles acham que os outros são melhores que a gente, por isso que não precisa de tantas naves, eles acham que a gente não sabe resolver nada sozinho, eles estão nos usando, é melhor a gente trabalhar para nós. Então é difícil tu manter esses caras felizes e tu manter eles leais. O lado bom é que isso dificulta o caos de coordenar, então vai pro caos, fica com eles, fica com teus deuses falsos lá, porque na Força Imperial acho melhor não arriscar, mas proporcionalmente a outras legiões, eles são mais seguros. E falando em proporcionalmente a legiões seria pior do que essa ali, vamos agora para os Senhores da Noite, os filhos do Conradinho Curse. Primeiro, a ideia, eu sei que o Imperador não erra, salve Big E, mas cara, uma legião de terror é uma ideia meio estúpida. Tudo bem. Terror funciona. Se tu tem medo, tu não vai se impor ou falar mais alto ou demandar comida e água numa rebelião se tu tem medo da repercussão do que vai acontecer. E nós vimos em Nostramo, onde o Caçador Noturno fez sua casa, que um planeta completamente dominado pela máfia, pela corrupção e pela bandidagem, que alguém extremamente violento consegue uma hora empilhar tantos corpos que as pessoas pensam 2 vezes antes de entrar no crime. Sim, o medo é uma arma efetiva, isso nós não podemos negar. Então, o lado bom é que eles realmente, desde a época do Imperador, botam medo. O Imperador fez eles para botar medo nas pessoas. Eles seriam meio que uma força para manter calmos locais que se recusassem a seguir o Império ou locais que se rebelariam várias e várias vezes. É melhor tu matar 1/10 da população numa forma absurdamente agressiva e violenta do que tu ter que matar a população inteira e recolonizar depois. Essa era a ideia do Imperador para aqueles mundos extremamente difíceis de lidar e que não viam a verdade imperial, mesmo ela batendo eles na cara. Porém, como a gente viu, o Caçador Noturno e uma Legião do Terror não batem bem da bola e eles são extremamente, assim como já foram em Nostramo, corruptos. No caso,
eles só se importam também com eles mesmos, em criar o seu poder e dar medo nos inimigos, e eles só respeitam aqueles que botam medo neles. Boa sorte tentando botar medo no Night Lord. Até os malditos Dark Eldar têm um certo medo deles. Diz a lenda que os deuses do caos também. O super soldado e a semente genética do Primarca emite alguma forma de superpoder, alguma forma de força sobre-humana. Alguns, por exemplo, o Corvus é invisível, outros são mais resistentes, como o Mortarion, e no caso, os Night Lords, eles têm uma alteração meio que psíquica, é uma forma, uma fração do poder do Imperador. Nesse caso, é de botar medo, um medo em quem o vê, um medo terrível que vai te... não é tem medo de aranha, não é isso, cara. É um pavor, uma coisa que tu não consegue controlar, é uma fobia. Eles têm esse poder, meio que é uma forma psíquica latente, que ele dá medo em quem, tipo, por mais corajoso que tu seja, olhando para um desses aí, tu vai tremer nas botas. Então, também tem o fato de todos eles, e o Conrado principalmente, serem completamente alucinados e eles serem uma legião de terror. O universo já tem sofrimento demais para mais terror. Não tem porquê o Império ser mais agressivo e violento do que já é. Se tem alguém que consegue policiar e botar as pessoas em ordem, já temos os Arbites, já temos as forças militares que às vezes vai lá e acaba com uma rebelião. Tu não precisa de um maldito super-humano para massacrar populações civis e obrigar os outros e a família deles a assistir ao massacre em rede aberta de televisão. Não, apenas não. Eles são uma legião de terroristas. Não. E fora que na mentalidade do Conrado não existem inocentes. Todo mundo é culpado, humanismo malevolente. Bem, todo mundo é culpado, todo mundo é cruel. Então, pela mínima infração, tu não merece mais viver. Aliás, tu talvez não cometa nenhuma infração, eles só acham que tu não merece viver. Olha, o humanismo malevolente realmente tá puxando isso aí. Então existe uma possibilidade de eles terem sido usados. E se tu acha que os Marine malevolentes estão certos, aí desculpa, o problema é mais teu do que do universo. Mas eles são muito cruéis. Não vale a pena. O ser humano já sofre o que chega, então num grau de risco, eu considero eles o grau máximo. 5 Conradinhos Curse, 5 caçadores noturnos, completamente insanidade. Não tira essa ideia da cabeça, porque trazer de volta a Legião do Terror não faz sentido. Não. Queima a semente genética, joga num sol e joga sal no sol depois para garantir que não volte, porque não merece uma segunda chance. Falando em quem não merece segunda chance, os próximos são os descendentes de Angron, os World Eaters, os devoradores de mundo. Antes do Angron, os devoradores de mundo eram considerados uma legião extremamente efetiva. Eles se chamavam Dusk Raiders e eles atacavam à noite, por isso Dusk Raiders, e eles conseguiam dominar e conquistar o inimigo rapidamente, utilizando táticas avançadas, como correr em direção ao seu inimigo com um machado enorme e uma espada motosserra. Depois do Angron, essas táticas continuaram quase que a mesma coisa.
Os Dusk Raiders defendiam que o super soldado consegue impor mais choque no inimigo para quebrar a linha quando ele tá lutando de perto. Tá errado? Não tá errado, fazia sentido. O Angron achava que era mais divertido tu cortar os inimigos ao meio do que tu atirar a longa distância. O motivo era diferente, mas no fim o produto é o mesmo. Então depois que o Angron foi anexado à Legião, eles continuaram mais e mais agressivos. E a Legião fez de tudo, que é meio que eles têm uma carência, assim, uma vontade da atenção do seu primarca. E o Angron, sendo um grandíssimo babaca, acabou obrigando eles a dividirem a sua dor. A dor dele era a Butcher's Nails, as agulhas do açougueiro, uma Architect, uma tecnologia antiga, colocada na cabeça dele no mundo em que ele caiu, que ele virou um escravo lá e foi botado nas lutas de gladiador, e depois eles botaram isso aí para ele virar uma máquina de matar. Então, aquela tecnologia antiga faz a cabeça dele doer o tempo todo, cada vez mais, a não ser quando ele está sendo violento e agressivo. E agora, os seus filhos, procurando o favor do Angron, fizeram a mesma coisa. E tu pode dizer que antes do Angron, eles eram efetivos em destruir os inimigos da humanidade. Sim, eles eram. Mas eles têm uma coisa que eu botei aqui que é mais ou menos. Eles têm uma tendência a atos de extrema violência. Tu pode dizer, ali se tu seguir a linha do Conrado Kurz, que, olha, extrema violência às vezes é útil. Então, ter alguém agressivo e violento, mas ele é feito para ser um soldado, não é assim de todo errado. E tudo bem que eles foram leais ao ponto de colocar no seu próprio corpo uma tecnologia arcaica que faria eles sofrerem para a eternidade ou até a morte, a não ser que eles estivessem cometendo algum ato de muita violência na cabeça para agradar o seu líder. Então, se tu consegue doutrinar eles que eles têm que seguir o imperador e o império, eles talvez sejam leais e vão lutar pelo império. Eu acho que não. E principalmente, por serem agressivos e extremamente violentos, eles, muito provável, vão fazer dano colateral, matar civis, soldados da guarda, outros soldados aliados, e eles vão causar brigas e divisões dentro das forças imperiais se tu tentar recriar um deles. E mesmo antes de colocar a Architect, que é as agulhas do açougueiro, ele já não tinha uma boa reputação. O pessoal considerava eles uns bárbaros, agressivos e violentos, e isso só piorou depois do Angron. E lembrando também que o primarca deles é o pior de todos, não no sentido de ser cruel, violento, coisa assim, o pior de ruim mesmo, porque ele foi o único primarca que foi capturado, virou escravo, recebeu uma cirurgia contra a vontade na cabeça, foi um gladiador forçado, conseguiu fazer uma pequena rebelião, e no final a rebelião dele foi destruída e ele iria morrer se não fosse a intervenção do imperador para meros mortais, não super soldados, não alienígenas gigantes, não para gás venenoso, para meros mortais. Então, se ele não é melhor que o ser humano reunido, então tu fica com a guarda e tu manda esses caras pro inferno. Aliás, eles estão no inferno agora, que é o imaterial. Não recomendo. E falando em dano colateral, lembre-se que depois que a legião dele se separou, existe um cara na legião que é Khan the Betrayer, que é o traidor.
eles se dividiram entre si, eles são violentos, agressivos, e quando eles botam uma ideia na cabeça que a pessoa não tem valor porque ela também não é violenta e agressiva, eles veem os outros como inferiores a si mesmo. Tu vê em Vrax a dificuldade que foi para manter os berserkers de Khorne, aliás, eles não vão se manter sob controle. Imagina um soldado que tu tá ali achando que é teu aliado, de repente se vira contra a tua divisão. Não vale a pena, simplesmente não. Grau de risco: 4 tronos dourados, 4 tronos de caveira, 4 tronos de Khorne, e não acho que valeria a pena. O risco é bem maior que o benefício. Entre eles, eu acho que eles têm menos risco do que os Night Lords, mas ainda assim, não tem Astarte melhor, tem Legião melhor para te usar. Não use os World Eaters pra nada, porque mesmo que tu criar um super soldado, aí ele vai lá pra batalha tentar matar o inimigo com uma espada motosserra, o inimigo vai atirar nele a longa distância. Eu queria ver um dia uma luta dos Tau contra os World Eaters, e os World Eaters sendo destruídos, até porque os Tau tem tipo plot armor, a história não deixa nada de ruim acontecer com eles, porque os Tau são os queridinhos da GW, comunistas espaciais. Bem, no caso, eles iriam enfrentar os Tau a longa distância e ser dizimado no caminho que nem os idiota, porque eles iam estar correndo ali sem capacete, ou mesmo que tenha capacete, eles vão correr na direção do inimigo, sem nenhuma cobertura, sem nenhum fogo de artilharia, sem nenhuma tática, sendo eliminados no processo. Merecido mesmo. E eu sei que você queria o resto, tem outras legiões ainda que eu tenho que falar, mas é muita heresia num dia só pra mim. Eu fiz esse vídeo com antecedência. No momento que tu estiver vendo ele, eu já não vou estar mais em casa, eu vou estar viajando, mas eu vou viajar só por uns 3 dias. Logo eu volto e continuo fazendo um pouco mais da história dos traidores, se é possível trazer eles de volta. Aliás, deixa aí nos comentários se tu quer a parte 2, para eu saber quantos de vocês querem, para ver se eu priorizo ou não, porque pode sair pro ano que vem, pode sair esse ano. Bem, vejo vocês na próxima, tudo de bom, e o Imperador que proteja nós contra essa heresia.